Você sabe identificar o que realmente precisa e o que é supérfluo? Aliás, o que é supérfluo para você? O que você talvez não seja tão necessário ou pode ser adiado. Vamos refletir sobre como estamos gastando o nosso dinheiro? Fique com a gente. Olá, bom dia. O que é essencial e o que são gastos supérfluos? Parece fácil responder, não é mesmo? Essencial é o que é necessário, indispensável. Supérfluo é o que a gente consegue viver sem o desnecessário. É isso? Não é tão simples assim. Hoje quem vai nos ajudar a lidar com o dinheiro é o educador financeiro Aender Pereira. Bom dia, Aender, tudo bem? Bom dia, Egg, tudo ótimo. Esse conceito do que é supérfluo, do que é essencial quando a gente fala em gastos, em dinheiro, ele muda de acordo com o perfil das pessoas? O que é supérfluo de fato? O que muda, na verdade, é o valor do supérfluo, certo? O conceito de supérfluo é aquilo que você tem a mais do que você realmente precisa. Quando eu era pequeno, eu sou de origem muito humilde, muito pobre, por exemplo, a gente entendia que um iogurte era supérfluo. Mas, na verdade, não era supérfluo. Nós não tínhamos mesmo condição de ter aquilo. Era mais aquela questão da cesta básica mesmo. O supérfluo, em geral, você tem que levar em consideração aquilo que você não precisa pagar tanto por aquilo. Vou te dar um exemplo de um carro. Você pode ter um carro popular que te atenda perfeitamente e se você optar por ter um carro de luxo, isso é considerado um supérfluo. Então, na verdade, esse conceito de supérfluo também pode estar ligado a poder, a talvez uma ostentação que a gente fala. Eu não preciso de um carro top, maravilhoso, mas eu quero porque me dá uma sensação de poder, aí vai o lado afetivo também. A gente lida com dinheiro muito dessa forma. A nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, certo? A classe média tem muito esse perfil. Sabe a política do ter ao invés de ser? Há uma preocupação muito grande em demonstrar para os outros aquilo que você não é através das coisas que você pode ter. E às vezes pagando muito caro por isso. O que as pessoas têm que ter mais noção assim, sobre essa questão do supérfluo? O que a gente gasta que a gente precisa repensar? Independentemente se a gente ganha bem, se a gente não ganha bem, o que a gente precisa repensar sobre esses gastos? O que precisa ser repensado é sobre o seu padrão de vida. Você não pode misturar dois conceitos. Padrão de vida é uma coisa, qualidade de vida é outra. Desculpa. Então, o que acontece? Quando você estabelece qualidade de vida, você está envolvendo mais fatores emocionais, espirituais. Tem pessoas que são extremamente pobres e têm uma qualidade de vida interessante que para elas atende necessariamente. Agora, o padrão de vida é quanto custa a sua conta de água, é quanto custa a sua saída, é quanto custa as coisas que você faz na sua vida. Se você não controlar o seu padrão de vida ou quiser viver com um padrão acima do que você pode, é nesse momento que o supérfluo tira dinheiro de você. Você precisa entender que você parece utopia, mas você precisa viver com 65% do que você ganha por mês. Existe um fator de enriquecimento que deixa isso bem claro. 65% é o que você necessita de viver. Agora as pessoas vão dizer assim, meu Deus do céu, eu ganho tão pouco e eu vou viver com 65%, mas tem que haver esse equilíbrio. Por exemplo, se a pessoa ganha R$1.000, aí 650, né? 650. Ela tem que viver, pagar todas as contas dela com esse valor. Isso. É isso? Explica pra gente mais prático. Vamos explicar isso melhor. Vamos falar do fator de enriquecimento. Perfeito? De 100% que a pessoa ganha, 5% ela tem que utilizar para pagar-se primeiro. Na minha época, né, não sou tão velho assim, mas na minha época, a gente manipulava o dinheiro quando a gente recebia. Vinha um envelopinho assim, com o dinheiro dentro, e a gente pegava o dinheiro. Então é importante você pegar 5% do que você recebe, leva para sua casa. Daqui a pouco eu te conto o que a gente faz com ele, tá joia? 10% você tem que separar para investir. Investir pensando no futuro. Deixar de consumir agora para consumir no futuro. Aí nós já temos o quê? 15%. 65% tem que ficar a sua conta de água, sua conta de luz, seu sacolão, suas despesas básicas. Então nós chegamos aí em 65%, com mais 15%, certo? Nós já estamos em 80%, não é verdade? 10% você usa para abundar. Para ir no cinema, para poder ir no restaurante. Para o lazer, seria isso? Para o lazer, certo? Para abundar, porque você também tem que sentir-se recompensada pelo seu trabalho. E outros 10% é o seu dízimo. São 10% que você tem que utilizar para a doação.
cada um com as suas crenças, cada um com aquilo que acredita. Para servir o outro, ajudar o outro, Alguns vão ser doar para a caridoso. creche, outros vão doar para a igreja, mas 10% é para promover o desapego, que você não pode ter amor ao dinheiro, não é verdade? E também para que você entenda que quem recebe muito tem que doar um pouquinho. Agora, é difícil chegar nesses 65%? É. Por quê? Porque as pessoas geralmente vivem bem acima do que elas podem. É aquela questão de tentar antecipar aquilo que você poderia fazer no futuro para o agora. Aquelas frases que a gente ouve desde pequeno, do tipo, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer agora, porque se eu morrer amanhã, pelo menos eu fiz tudo. E aí eu te faço uma pergunta, e se não morrer? E se viver 80 anos, como é que vai ser? Vai depender de caridade dos outros? Tem que pensar sobre isso. E a gente também tem uma máxima de se recompensar, né? Eu trabalho muito, minha semana é toda dedicada ao trabalho, eu chego em casa só para dormir. Fim de semana eu preciso fazer uma estripulia, eu posso gastar um pouco mais. Essa também é uma máxima que a gente não tem que levar em conta sempre, porque senão a gente vai viver sempre se recompensando, já que a gente está numa sociedade que trabalha muito mesmo. Nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. A gente não pode deixar de se recompensar e nem se recompensar demais. Isso pode ser organizado fazendo planejamento financeiro. Se a pessoa fizer um planejamento financeiro inteligente, que ele começa com uma planilha ou com um aplicativo de celular, mas são apenas ferramentas. Porque ali você vai ter a dimensão real de como que está a sua vida. A maioria das pessoas que eu atendo, os meus clientes, quando eu chego e vou conversar com eles, eu pergunto, qual é seu padrão de vida? Me responda assim. As pessoas não conseguem te responder. Eu pago tanto de água, eu pago tanto de luz, mas valor exato e até mesmo centavos ninguém sabe. Então você tem que ter conhecimento de como está a sua vida primeiro. Mas o que é esse padrão de vida? Quando você faz essa pergunta, você quer saber o quê? Como a gente está vivendo? O que é? Gastando dinheiro? Por exemplo, a sua conta de luz, ela pode diminuir. Tem técnicas simples para isso. A gente entra debaixo do chuveiro, molha a bucha e o sabão, desliga, ensaboa, tira o sabão e acabou o seu banho. Não, mas a maioria das pessoas usa o chuveiro para relaxar, para pensar na vida, na morte da bezerra, e aí a água vai descendo, e aí a luz vai gastando, não é verdade? Então, quando eu falo de padrão, é o seguinte, olha, são quantas pessoas aqui nessa casa? Qual é o consumo de alimentação que a gente tem? O que a gente realmente precisa? São quantos quilos de carne que a gente vai utilizar? O nosso sacolão. Como que está acontecendo? A gente está desperdiçando comida? Não sei se você já percebeu isso. Nas casas se desperdiça muita comida. Muita mesmo. Eu mesmo tenho uma briga muito grande em casa com meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos e eu falo com a minha esposa. Olha quanto de comida que você está colocando no prato desses meninos. Porque criança às vezes é meio enjoado para comer. E aí joga aquele tanto de comida fora. Aí está jogando dinheiro fora e ainda tem a questão social. Quantas pessoas que não têm um prato de comida para comer? Então eu converso muito isso com as crianças. Põe pouco no prato. Se quiser mais, repita. Mas não desperdiça, porque está jogando dinheiro fora e a gente ainda está deixando um benefício que nos é dado, que é ter o que comer. Então quando eu falo padrão de vida, é o que é importante para você viver. O que você considera ideal. Não misturando de novo o conceito de padrão e qualidade, tudo bem? Veja bem, você falou sobre recompensa. Tudo bem, a gente gosta de sair no fim de semana. Mas você fez o planejamento? Você estabeleceu um orçamento para essa recompensa? Esse orçamento ele tem que estar definido antes do mês começar. Mas a maioria das pessoas vão olhar a questão do orçamento quando acaba. E aí, aonde que você cai? Nos produtos bancários. Aí entra cartão de crédito, aí entra cheque especial. E aí o cartão de crédito, por exemplo, você vai usar o cartão fazendo uma promessa de uma despesa que você está fazendo agora e que, se Deus quiser, você vai ter dinheiro para poder pagar depois. Verdade. E gerir essa questão toda, você estava citando aí, por exemplo, o seu exemplo, né, de família, tem filhos, esposa e tudo. Gerir isso em família é mais difícil? Tem que se falar com os filhos? Todo mundo tem que estar consciente desse planejamento financeiro dentro de uma casa, de uma família? Se esse planejamento não é feito em família, fatalmente ele vai fracassar. Porque o primeiro meio social em que você vive, que você se relaciona, é a família. Se tiver um fora desse planejamento, ele vai drenar toda a economia que os outros possam fazer. E isso é cultural, Érica. A gente é criado, a gente cria os filhos da forma que a gente foi criado pelos pais. E em algum momento alguém tem que parar e pensar, será que essa criação é a mais adequada? Com certeza foi a que teve mais amor, a que teve mais carinho. Tentaram nos passar aquilo que eles receberam. Mas eu te pergunto, em algum momento, será que eu
vou ter o mesmo comportamento dos meus pais? Porque eu via os meus pais gastando tudo e vivendo, fazendo empréstimos e vivendo agarrado com despesas, e eu automaticamente acabo fazendo isso também. Isso se chama modelo de dinheiro. Vai repetindo esse padrão? Repete o padrão sistematicamente. É aquele momento da família chegar, sentar, discutir sobre como que o dinheiro é visto, como que ele é gasto e como que ele é feito dentro de casa. A escola dos meninos, as despesas da esposa, as despesas do marido. Se isso não é feito como uma equipe, fica difícil de conseguir algum objetivo. Fica muito difícil de conseguir um resultado. Porque geralmente dizem assim, ah, mas é a esposa que gasta mais. Acabam colocando as culpas nas mulheres, não é verdade? Mas entenda, a esposa gasta muito com coisinhas, mas o homem quando gasta, ele gasta muito de uma vez só. É um carro, é um apartamento, então não tem essa ideia de que o homem gasta mais ou a mulher gasta mais. O casal tem que funcionar como uma equipe. É preciso levar em consideração as coisas dela, é preciso levar em consideração as coisas dele e as coisas do casal, as coisas da família. E manter todos em harmonia é o grande desafio. E falta o que nesse momento? Diálogo, resiliência e paciência. Porque a maioria das famílias que eu atendo, eu fico assim de braços cruzados assistindo o casal brigando na minha frente. Aí eu fico olhando aquilo, quando termina eu falo assim, bom gente, terminou a briga, agora vamos parar de colocar culpados, vamos focar no problema e não nas pessoas. E aí a gente começa um papo e um diálogo inteligente, focando o quê? Na construção de uma vida financeira saudável e feliz. Essa questão do dinheiro atrapalha muito os relacionamentos também, né? Prejudica muito. É por essa falta de afinidade do planejamento, talvez, e do gasto consciente do dinheiro? É pelo que ela trouxe da cultura dela, da família, criação, e pelo que ele trouxe da cultura dele. São duas culturas distintas que agora estão se unindo para criar a sua própria cultura. Se um tenta impor ao outro e ainda da forma errada, as chances de dar certo são bem pequenas. Os dois têm que entender. Nós estamos constituindo aqui o quê? Uma família. Então a primeira coisa que tem que se preocupar, a saúde financeira. Esse papo de que, tem muito amor, a gente vai se amar até debaixo da ponte, isso aí não existe, não. É um pouco utópico. Pode até existir, mas a maioria dos casos não dá muito certo, não. Não dá certo, é verdade. Você citou aí durante a sua resposta a questão dos gastos com, por exemplo, educação, a escola da criança e tudo. É bom a gente deixar as crianças saber desses valores. Olha, eu gasto R$500 com a sua escola. Tanto disso. É bom as crianças saberem esses valores mesmo, de fato, que os pais gastam? Depois de certa idade, sim. Antes não faz sentido porque eles não têm percepção financeira. Mas é importante que desde pequenininho as crianças entendam que o dinheiro não nasce em árvore. É importante que elas entendam que aquele cartãozinho de plástico que elas veem os pais utilizando, que aquilo dali não é um multiplicador de dinheiro. Elas têm que entender que o dinheiro ali sai de algum lugar. Então tem várias técnicas que você pode ir utilizando desde pequenininho até que eles entendam que as ações deles geram um impacto positivo ou negativo em casa. Isso é determinante para que eles cresçam sabendo consumir com a inteligência, perfeito? E possam fazer parte da economia do lar. Tem muitos alunos que eu converso muito com os meus alunos sobre isso, às vezes eu pergunto, quanto que é uma conta de luz na sua casa? Aluno de 14, 15, 16 anos, não sei. Nessa idade já pode saber. Deveria. Deveria. Por quê? Porque quando ele souber quando é a conta de luz, ele vai repensar na televisão, no videogame, no banho. Quando ele souber quanto é a conta de água, quando ele entender quanto que custa a escola dele, e se ele matematicamente colocar isso na ponta do lápis, ele vai perceber no decorrer dos anos educacionais dele, quanto de dinheiro que a família está investindo. Isso vai fazer com que ele mude até o comportamento dentro de sala de aula, fazendo com que ele estude mais e dê mais valor àquele investimento que a família está fazendo. E algo que eu quero acrescentar nesse momento é que as famílias também precisam investir na educação financeira dos seus filhos. Agora, as pessoas não investem por quê? Porque nem elas têm. A maioria das pessoas não tem educação financeira. Vive por rumo. Não entende o que é poupar, não entende o que é investir, não entende que lá na frente eu vou precisar de suporte. É comum, Érica, que as pessoas hoje comecem a vida num patamar e aos 60 anos terminem no mesmo patamar ou um pouco menos. Porque quando vem a aposentadoria, elas têm que entender que o padrão de vida delas vai cair bastante. Então, se elas não tiverem criado um suporte financeiro,
fazendo investimentos inteligentes, pensando numa previdência inteligente, investindo nos CDBs. A gente fala dessa sopa de letrinhas, né? CDB, LCI, LCA, mas tudo isso está fácil para que a gente possa buscar informações. E é possível para todo mundo, né, o investimento, né? Todo mundo. Eu achava que não, tá, Erika? E é possível. Para todo mundo. Você tem um caso seu para contar também, mas daqui a pouquinho você vai contar isso para a gente. Eu quero saber dessas técnicas. Você falou aí sobre técnicas para poder ensinar as crianças a lidarem com dinheiro logo pequenas, né? Sem até falar valores. Depois você ensina isso para a gente. Combinado. Tá? A gente volta já já. Você sabe identificar o que realmente precisa e o que é supérfluo? Aliás, o que é supérfluo para você? O que você compra ou consome que talvez não seja tão necessário ou pode ser adiado? Hoje nós estamos analisando os nossos gastos, a forma como estamos usando o nosso dinheiro e com a gente o educador financeiro Aender Pereira. Aender, a gente terminou falando dessas dicas práticas, essas técnicas. Você disse que existem técnicas para poder se ensinar aos filhos, mesmo quando são pequenos, sobre o valor do dinheiro. Quais seriam essas técnicas? São várias, vou dar exemplo de uma, por exemplo. Você pode fazer o jogo dos copos. Se as pessoas acessarem youtube.com/economizando, eu tenho lá uma matéria completa sobre o jogo dos copos. É o seu canal? É o meu canal do YouTube. Canal no YouTube. Isso, youtube.com/economizando. Entenda, você tem que ensinar a criança a não gastar tudo que ela ganha. Então, dependendo da idade, por exemplo, eu fiz isso recentemente com os meus filhos. Eles ganharam uma caixinha de chocolate, cheia de chocolate que a minha irmã deu. Na hora que eles abriram a caixa, criança é difícil, né? Então ele já foi com aquela coisa toda, eu falei assim, epa, epa, epa. A gente vai comer tudo hoje, tudo de uma vez, come tudo agora e amanhã não tem o que comer. Ah, é, papai, é verdade. Então o que a gente vai fazer? Aí eu falei para eles, vamos contar quantos chocolates nós temos. Aí nós contamos quantos chocolates tinham, deu para dividir de 5 vezes. Aí eu falei assim, ó, a gente vai comer um agora de manhã, deu 2 por dia. Vai comer um agora de manhã e outro de tarde, certo? Esse aqui a gente não vai comer amanhã, vai ser só depois de amanhã. E a gente vai tentar segurar esse chocolate o máximo que a gente puder. E a gente acabou conseguindo segurar por 2 semanas. E aí meu filho falou assim, não, papai, é verdade, hoje eu não estou nem com vontade de comer chocolate, mas amanhã eu vou estar. Mas então eu dei para ele aquela dimensão de quê? De entender que a gente tem que pensar no futuro. Os dois já têm um cofrinho. E como que eles alimentam esse cofrinho? Qual que é a idade deles ainda? O Arthur tem 8 e a Marina tem 4 anos. Tá. E a Marina é o seguinte, se você for na minha casa e estiver lavando um prato e a torneira estiver ligada, ela bate na sua perna e fala assim, olha a educação financeira, hein? Tá gastando essa água. Então eu falo para eles assim, olha filho, vamos dividir. Eu sempre dou para eles mesada. E eu falo para eles, olha, essa mesada a gente vai colocar parte para o futuro, para daqui a um tempão, a gente vai guardar e vai esquecer. Uma parte vocês vão usar agora, porque é importante. E uma outra parte vai ser para realizar o sonho de vocês. E aí eu perguntei para eles qual que é o sonho de vocês. A Marina queria uma bonequinha, né, uma Peppa Pig, e o Arthur queria um jogo de videogame. Então eu falei assim, papai vai ensinar vocês mesmos a conseguir juntar o dinheiro para adquirir. Então eu dividi em 3 etapas. Uma eu mostrei para eles que é importante pensar depois. Então eles já estão acostumados a pegar as moedinhas, colocar lá e esquecem. Outra, eles são obrigados a usar agora. Então eles usam com aquilo que eles quiserem. A gente sai, eles pedem pipoca, a gente sai, eles pedem outras coisas. Então eles mesmos pagam as coisas deles assim. E eu só complemento sem que eles percebam. E a outra é para realizar os sonhos. Quando é para realizar os sonhos, eu os levo e faço assim para eles. Agora pode comprar. Eles mesmos chegam no caixa e pagam. Eles passam a perceber a sensação feliz que é quando você planeja para atingir algo que você quer. E foi do seu esforço, né? Do esforço deles. E eles têm que entender uma coisa importante. Não é na hora que quer. As gerações, com o passar do tempo, elas têm características muito distintas. E a geração atual, ela precisa repensar o seu comportamento. Eu, por exemplo, tenho origem humilde, bem humilde mesmo. Eu nasci assim muito pobre. E a condição financeira da minha família era bem pior que a minha. Se eu nasci desse jeito, imagina os que me antecederam. E eu pensava que ia ser aquele padrão de estudar, fazer faculdade, trabalhar e ficar bem. Não. Quanto mais dinheiro eu ganhava, pior a minha vida ficava. E aí a gente para pensar, como é que pode ser isso? Geralmente, quanto mais dinheiro eu ganho, melhor fica a sua vida. Não. Quanto mais dinheiro eu ganhava,
eu achava que eu podia mais. Você gastava mais? Gastava mais. Deixa eu contar um caso rapidinho, posso? Claro. Aos 18 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego oficial mesmo, assim, de carteira assinada, certo? Uma empresa de calçados aqui de Belo Horizonte. Fui trabalhar no cartão de crédito. E lá a gente recebia pela conta do banco. Quem era eu? Não sabia o que era uma conta no banco. E tem muita gente que não sabe o que é uma conta no banco. Quando eu cheguei lá, o gerente me abriu os braços e falou assim, olha, funcionário dessa empresa aqui é diferente. E assinei uns papéis, com 2 semanas eu voltei. Colocaram na minha mão dois talões de cheque, com 20 folhas em cada um cartão de crédito com limite alto, cheque especial na minha conta e um limite de crédito pré-aprovado. Cheguei em casa, de onde a gente passava muita necessidade, até fubá suado a gente comia, falei com a minha mãe assim, mãe, a gente está rico. Fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu peguei um táxi. Chique, né? Peguei um táxi. Pode parecer que não, mas naquela época pegar táxi era uma coisa fora do padrão. Fomos ao supermercado. Quando chegou no supermercado, o que a gente fez? A compra foi tão grande que tiveram que entregar na minha casa de Kombi. Perdeu metade, estragou quase tudo. Nossa. Porque a gente chega, vai com muita sede ao pote. Em 6 meses, eu já estava todo enrolado, já tinha folha de cheque entrando, sendo coberta pelo cheque especial, e eu achando que o cheque especial é sensacional. Mas ninguém me contou que dava 400% ao ano. E aí, quando eu assustei, eu estava todo enrolado, o meu salário evaporava e antes dos 19 anos, eu já estava falido. Sem condição. Tive que perder tudo, entrar naquela composição de dívidas e não consegui pagar também, porque as pessoas acham assim, eu estou devendo, eu pago 1.500 de prestação. O banco me ligou e fez uma proposta de juntar tudo. De 1.500 agora vai cair para 900. Nossa, que bom. Quem não paga 1.500 não paga 900. E aí acabei tendo que ficar aqueles 5 anos com o nome sujo, tendo que pagar aquela pena e, infelizmente, com a situação pior do que antes. Olha que legal isso. Eu arrumei um emprego bom e, com pouco tempo, eu passei a viver uma situação pior do que antes. Porque antes eu era pobre, passava dificuldade, mas não tinha dívida. Eu continuei pobre, passando dificuldade e agora endividado. E como é que você fez para poder mudar isso, para recomeçar? Não mudou, não. Depois de 5 anos, eu consegui enrolar todo de novo. Todo de novo. Eu só fui entender isso depois que acabou a minha faculdade. 4 anos depois é que eu fui me especializar em educação financeira, é que eu fui entender o que estava acontecendo na minha vida. E aí me deu uma depressão muito grande na época, porque eu fiz um cálculo de quanto dinheiro que eu perdi no passado só tentando pagar dívidas. Por quê? Parte das dívidas que as pessoas tentam pagar é juros. E os juros, em sua definição maior, é o aluguel do dinheiro. Quando você pega dinheiro emprestado, os juros é o aluguel que você paga por aquele dinheiro. E esse aluguel é muito alto. É verdade. Você falou desse conhecimento que você foi estudar. A gente também precisa estudar. Não estou dizendo nem para questão profissional, porque você hoje é um educador financeiro, estudou e se tornou um profissional para ajudar outras pessoas. Mas é a gente que não é um profissional, não é um educador financeiro. A gente também precisa estudar sobre economia, sobre dinheiro, sobre gastos também. A gente precisa ter essa educação, que é o que a gente tem pouco aqui no país, né? Você tocou num ponto e foi muito feliz nisso. Não precisa de um curso superior para isso, não precisa de uma especialização, porque em tempos de internet, essa informação ela está à disposição. Existem inúmeros canais no YouTube, inúmeros sites e blogs com informação suficiente para que as pessoas possam, sim, aprimorar os seus conhecimentos sobre educação financeira. As pessoas podem aprender isso sozinhas. É aí que mora o perigo. As pessoas ricas e as pessoas de mentalidade de riqueza, elas gastam, no mínimo, 30 minutos diários investindo em autodesenvolvimento no tema educação financeira. Buscando como empreender melhor, como aumentar seus lucros, como investir com inteligência. A classe média, não generalizando, mas a classe média em sua maioria, passa de 2 a 3 a 4 horas em WhatsApp, em redes sociais, fazendo coisas que trazem apenas entretenimento, mas que não agregam o valor real. Então, se a pessoa quiser, sim, ela pode se aprimorar. Por exemplo, se você vai numa livraria, você tem uma seção só de economia. E eu já observei. Eu entrei numa livraria e fiz questão de ficar 30 minutos lá prestando atenção. A seção de economia é a menos frequentada. Quando você está assistindo um jornal, se falar que entrou um cara e matou 100 pessoas, se tem alguma coisa do time de futebol, audiência total. Quando entra o economista,
que é o cara que vai falar da parte que interessa, é a hora de levantar para ir no banheiro, para tomar uma água, para dar uma zapiada e trocar de canal. As pessoas, por natureza, elas não têm essa cultura de perceber que essa é a parte importante. Porque no futuro, aos seus 65, 70 anos, você vai depender de seus filhos. Que fique bem claro para todas as pessoas, filho não é investimento. O filho é um indivíduo, ele é um indivíduo que você tem que criar para o mundo. E ele não tem obrigação nenhuma de cuidar de você, e você não tem obrigação nenhuma de cuidar dele também depois da fase adulta. Mas a relação é o contrário. Você vê pais totalmente dependentes de filhos, e você vê filhos, hoje aos 30, 35 anos, voltando para a casa dos pais. Por quê? Foi viver tudo que queria. E agora, como é que faz? Quem que cuida de quem? Na verdade, os pais tinham que ter uma economia sólida e sustentável. Os filhos tinham que desenvolver economia sólida e sustentável. E um cuida do outro pela questão dos laços de afeto, de amor, de carinho, de proteção, não economicamente falando. Isso é um erro crasso que a gente mais vê acontecendo. Porque se o pai tem uma estrutura financeira sólida, ele vai depender do filho, sim, para acompanhar, para levar a um médico, mas não para poder pagar as contas dele, não para comprar os remédios dele, não para pagar o plano de saúde dele, e vice-versa. Essa relação está errada, ela precisa ser corrigida. Você está aí apontando isso para a gente, que você escuta muito, né, de quem te procura para poder fazer essa organização. A dificuldade maior das pessoas é o quê? A falta de informação mesmo? É a falta de informação. Por exemplo, infelizmente eu percebo, tá, que aqui no Brasil tem a questão da modinha. O Tesouro Direto, que são os títulos públicos, onde, falando de uma forma mais simples, onde você empresta dinheiro para o governo federal e ele te devolve o dinheiro que você emprestou um pouco melhor, te pagando juro por isso, já tem muito tempo que está disponível. Mas teve uma época que, por algum motivo, acho que os meios de comunicação começaram a fazer matérias direto sobre o Tesouro Direto. E aí todo mundo começou a falar. Todo mundo começou a falar sobre isso. É igual o Bitcoin. O Bitcoin já é conhecido pelos jogadores de games. Bitcoin era uma moeda virtual, coisa de brinquedo. E quem já investia no mercado de criptomoedas, onde você tem Cardano, Bitcoin, Litecoin, etc., já acompanha esse mercado há muito tempo. Esses caras viram a alta do Bitcoin. Agora, todo mundo foi colocar dinheiro quando? Dezembro de 2017, quando um Bitcoin chegou a valer na casa de 53 mil reais. Aí quando chegou em dezembro, as corretoras de criptomoedas, elas não estavam dando conta de atender a demanda de gente investindo. O que aconteceu em janeiro? Caiu. Todo mundo perdeu dinheiro. Porque o mercado financeiro, ele não é difícil de ser utilizado, mas também não é lugar para aventureiros. Você tem que, no mínimo, estudar sobre o tema. Não coloque o seu dinheiro naquilo que você não tem o mínimo de conhecimento ou que algum profissional esteja fazendo por você. Te orientando, né? Então, isso é pesado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois Claro, do intervalo. A gente já detectou sim. alguns problemas que a gente passa, todo mundo passa por eles. E aí, é hora de fazer o quê? Eu quero que você dê dicas pra gente. Você falou aí do chuveiro, imagino que tem outras dicas práticas pra gente poder conseguir guardar um pouco de dinheiro. Onde que a gente pode investir esse dinheiro? Você deu esses números aqui pra gente, de tantos por cento pra isso, pra aquilo. Vamos destrinchar isso um pouquinho mais? Então, a gente volta daqui a pouco. Você espere aí, hein? Estamos de volta com o educador financeiro Aender Pereira e agora eu queria que você falasse com a gente um pouquinho sobre essa importância de se investir para o futuro e investir onde. A poupança, por exemplo, tem dado assim, uma leve insegurança nas pessoas, às vezes tem informação errada de como que a poupança está. Onde que a gente pode guardar nosso dinheiro? A poupança é tradicionalmente o único lugar onde as pessoas colocam dinheiro, certo? Só que a rentabilidade da poupança não é tão interessante porque ela não ganha de nenhum dos outros produtos de renda fixa. E ela ainda apanha feio para a inflação, certo? As pessoas têm que aprender um pouco sobre renda fixa. Vamos lá. CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Vou me ater a esse, certo? CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. Mas não faça isso no banco. Faça isso por uma corretora. Porque o banco vai te oferecer o CDB dele, a corretora vai te oferecer o CDB de todos os outros bancos. É como se fosse uma prateleira no supermercado, onde você tem vários produtos, onde você pode escolher o melhor. Mas ela não fica como atravessadora, a corretora, que vai pegar uma porcentagem para ela também? Não, ela não tem taxa de custódia. Isso é simples. O banco oferece o CDB para a corretora.
A corretora oferece o CDB para os seus clientes e eles investem. Quem paga a comissão da corretora é o banco, não você. Então não tem problema algum, certo? LCI é quando você investe no mercado imobiliário. E a LCA é quando você investe no agronegócio. E aí você tem um incentivo governamental que você não paga imposto de renda sobre esses investimentos, certo? E tem o Tesouro Direto. Aí você já paga imposto de renda, assim como no CDB. E no Tesouro Direto também tem a taxa de custódia. Agora, nunca invista sem entender quais são as taxas e a tributação em cima da sua rentabilidade. Porque tem a rentabilidade real e a nominal. A nominal, por exemplo, você investe esperando ganhar 10%. Essa aí é a real. Perdão, é a nominal. A real são os seus 10% deduzidas as taxas. Agora, investir para o futuro é importante sim. Nem que seja um pouquinho, no mínimo 10% todo mês. Porque você vai perceber que no início você não fica muito satisfeito porque o retorno é pequeno. Ainda mais para as pessoas que têm pouco para investir. Sim. Mas com o poder dos juros compostos atuando em cima disso, no decorrer dos anos, você vai perceber que conseguiu juntar uma quantidade de dinheiro muito interessante, de forma que a rentabilidade possa compor de maneira muito inteligente o seu padrão de vida. As pessoas conseguem ficar 20 anos, Érica, 30 anos pagando prestação de apartamento, mas elas não conseguem ficar 20 anos, 30 anos investindo em si. Olha só, a gente se compromete com o outro, mas não se compromete com nós mesmos. Isso está errado. Você tem que vir em primeiro lugar. Você tem que pensar que carro, apartamento deprecia. Agora pensa, sua vida também deprecia, cada vez mais. Só que o carro, apartamento você troca e a sua vida não. No máximo você dá manutenção. Se você não cuidar da saúde, se você não investir também na saúde, entenda, você vai investir na doença. Por isso que aqueles 10% que eu falei que servem para que você possa abundar... Que é o do lazer? Que é o do lazer. 10% do lazer? Sabe o que é importante? Entenda, a gente trabalha o mês inteiro. Você precisa de uma recompensa. Então, é a beleza das mulheres, é o futebol dos homens. Enfim, você tem que fazer aquilo que você tem vontade de fazer, desde que esteja dentro do seu orçamento. Dos 10%. Ok? Então isso não é supérfluo, o lazer não é supérfluo, Muito o gasto com a beleza da mulherada, dos homens também, não é supérfluo. Olha, quando eu presto consultoria, eu vejo os casais com muita dificuldade de entender isso. Eles começam muito a se acusar. Ah, mas ela gasta muito dinheiro no salão de beleza. Peraí, não é que ela gasta muito dinheiro no salão de beleza, essa é a recompensa dela. Porém, é só saber dosar quanto é que pode ser gasto. Em momento de dificuldade, ou no momento de endividamento, onde você tem que sair das dívidas, então vale a pena aprender a fazer a unha em casa. Vale a pena se virar e fazer o próprio cabelo. Depois que saiu das dívidas e começou a sobrar, onde a gente começa a investir, você tem que se recompensar. Senão você vai passar a ter raiva de juntar dinheiro. E você não pode ter raiva de juntar dinheiro. O problema é nem tanto ao sol, nem tanto à lua. É para ter lazer, mas não é lazer demais também não. E aqueles gastos com a nossa educação mesmo, talvez para fazer o curso, onde eles entram aqui nessa separação nossa? Gasto com fazer um curso que queira? Esses gastos, olha só, não se lembra dos 5% do Pague-se Primeiro? Ah, sim. Os 5% do Pague-se Primeiro, com mais os 10% onde você vai abundar, certo? Isso é investimento. Você tem que encarar a educação como lazer. Olha, nesse momento agora eu vou dar um tempo, eu não vou no teatro, eu não vou no cinema, porque agora eu estou fazendo um curso. Então eu estou direcionando dinheiro para esse curso, porque ao final ele vai me propiciar o quê? Conseguir mais renda, porque eu estou investindo no meu autodesenvolvimento. Então entra nos 15%. Nos 15%. Os 5% de abundar é assim, eu levei os 5% para minha casa, certo? Posso usar para abundar, posso usar para doar, como posso usar para investir. Ou seja, ele é um coringa. A importância dele é que você realmente o tenha, para que você possa olhar para ele e falar assim, nossa, isso aqui é a recompensa do meu trabalho. Então, esse equilíbrio realmente ele é muito importante. O objetivo de todas as pessoas tem nome. Tem que ser liberdade financeira. Imagine se você hoje não precisasse mais trabalhar e você ganhasse de rentabilidade um valor que cubra todas as coisas que são importantes para você. As despesas da sua casa, seu lazer, poder viajar, poder fazer um curso, tudo o que você pudesse fazer sem que você realmente precisasse de quê? De trabalhar. O dinheiro vai prover para você essa liberdade. E essa é a liberdade que as pessoas precisam buscar. Porque muitas pessoas trabalham com o que não gosta, trabalham com o que não quer, porque precisa sobreviver. Automaticamente é um trabalho que não traz o quê? Prazer. Mas é totalmente possível
um jovem hoje de 18 anos que se educar adequadamente possa se aposentar aos 45 anos de idade, sem depender da aposentadoria do INSS. Sim. Continua contribuindo, quando ela vier, ela veio. Mas ele pode já ter essa liberdade. E não é utopia, tá? Tem que trabalhar agora para isso. Tem que trabalhar agora. Trabalhar agora duro, mas não para que seja escravo do dinheiro. É ganhar dinheiro agora para que você possa pegar esse dinheiro e pôr para trabalhar para você. O dinheiro é que tem que dar duro para você. E aonde que o dinheiro dá duro por você? Nos investimentos, renda fixa, renda variável, quando você investe em imóveis, porque aí o dinheiro trabalha duro e ele vai retornando, te dando cada vez mais liberdade. E aí a teoria do Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que é a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Sabe aquele laboratório onde tem uma rodinha que o ratinho corre lá dentro? Ele pode andar devagar, como pode correr muito rápido. O ratinho sai do lugar? Não. Se você gasta tudo que você ganha, você não vai sair do lugar. Verdade. Entendeu a ideia? Então, essa é a ideia. A pessoa tem que viver bem agora, mas guardadas as devidas proporções. E parem com esse negócio de achar que a grama do vizinho é mais verde. Pare de olhar como que os outros vivem. Se você me perguntasse agora, ainda qual é o segredo do sucesso? Eu não sei te responder, mas eu sei o segredo do fracasso. O segredo do fracasso chama-se comparar a sua vida com a vida dos outros. É cada um dentro da sua condição. Ir trabalhando e lutando para que isso melhore. Mas não seja escravo do trabalho. O trabalho vai prover dinheiro e você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Ender, a gente falou, você deu todas essas dicas pra gente, você também tem os seus canais, né? A gente pode pesquisar e estudar lá. Repete pra gente o seu canal no YouTube. O meu Instagram é @profaender. O meu YouTube é youtube.com/economizando. Tem o site que é o economizando.biz. E no Facebook você também pode acessar facebook.com/economizando. E lá você dá todas essas dicas também pra gente. Todas as dicas. Tem dado muitos simpósios, palestras, seminários. Dá para estudar lá então. Dá, com certeza. Ender, muito obrigada. Obrigada pela participação, pelas dicas que você deu. Eu acho que a gente conseguiu ajudar muita gente aí. Eu que te agradeço. Bem? Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Gente, pessoal, a partir dessa semana até as eleições em 7 de outubro, Opinião Minas, toda quarta-feira será temático. Nós vamos falar sobre como chegamos ao regime democrático, como a política está presente na nossa vida, a importância de se discutir o tema não só nesse período. Falar sobre como o candidato constrói o discurso dele para atrair eleitores. Falar também de fake news, que são aquelas notícias falsas que tanto se propagam principalmente antes das eleições. Vamos ouvir eleitores também. Preparamos toda essa série especial para você, para que você possa fazer reflexões importantes antes de ir às urnas. É nosso dever como emissora pública e é direito seu receber todas essas informações. Começamos amanhã, então espero você em um ótimo dia.